Oi, tudo bem? Eu queria falar com você um pouquinho sobre uma passagem que está em Marcos capítulo 5, versículos 25 a 34. O texto fala de uma mulher que há 12 anos sofria de uma hemorragia. Para os costumes da época, isso era uma coisa impura. Uma mulher que passava por uma situação dessa, ela não podia estar no meio de outras pessoas. Ela teria que estar num lugar separado, porque segundo os costumes da época, ela era uma pessoa impura se estivesse nessa situação. Mas essa mulher que eu estou falando com você, começa o texto dizendo que era uma certa mulher, ela não tinha nome, ninguém sabia quem ela era, só sabia que ela poderia ter tido algum dinheiro, porque o texto relata de uma mulher que gastou algumas coisas que tinha para que recebesse uma cura. Eu entendo que ela era uma mulher paciente, porque ninguém que está há 12 anos sofrendo de uma doença, a qual lhe tirava a liberdade e o convívio social, ela ainda conseguia agir de forma sensata e de forma clara e objetiva. Ela era uma mulher paciente. Salmo 40, versículo 1 diz o seguinte: esperei com paciência no Senhor, e Ele inclinou os seus ouvidos e ouviu o meu clamor. Eu não te disse que Jesus respondeu. Nós temos o hábito de pedir as coisas para Deus e achar que em 2 minutos estarão resolvidas. Não, não é assim. O tempo dele não é o seu tempo. O que ele pretende fazer com você não é aquilo que você quer fazer, porque ele sempre escolhe o melhor. Por que eu sofro tanto? Por que as coisas vêm tanto para mim de formas diferentes que vêm para os outros? Por que eu não consigo me estabilizar financeiramente? Por que eu não consigo educar os meus filhos? Por que eu não consigo adquirir um bem, móvel ou imóvel? Por que a minha vida é sempre parada, é sempre com mais dificuldades? Isto eu não saberia te responder, mas eu te diria uma coisa: para tudo existe um propósito. De repente, o dinheiro não te daria tanta felicidade como você pensa. De repente, o lar que você busca tanto, existe um porquê que você não tem, mas eu tenho certeza que você está sobrevivendo a si mesmo. Então, algumas coisas da vida, nós não temos como questioná-las. Elas são assim e não existe uma explicação lógica para aquilo. Essa mulher vivia assim, mas ela tinha algumas qualidades que eu admiro. Porque eu já falei que ela era uma mulher paciente, mas ela era também uma mulher esperançosa, porque o texto diz que ela havia gasto quase tudo o que possuía, ou tudo o que possuía, em busca da cura. Isso é esperança. Quem busca uma cura incessantemente, não importa as circunstâncias e nem o que os outros falam. O que importa é que se você está buscando essa cura, você é uma pessoa esperançosa. Essa mulher tinha duas qualidades interessantes, fora outras que eu vou dizer. Ela era paciente e ela era esperançosa. Mas existia uma coisa nela que muito me chamou a atenção. Ela era uma mulher determinada. O versículo número 26 diz o seguinte, que ela falou: se eu apenas lhe tocar, serei curada. Se eu apenas lhe tocar é determinação. Eu vou tocá-lo e eu serei curada. Meu amigo, não existe nada melhor do que ter determinação. Se não fosse várias outras determinações do passado, eu e você talvez não estivéssemos aqui com a cura através da penicilina, através de vacina, ou a lâmpada que Thomas Alva Edison fez, os relógios. Como estaríamos hoje vivendo se eles não tivessem uma determinação? Eu vou fazer isso e tivessem conseguido. Determinação era uma qualidade dessa mulher também, porque ela disse para si mesma: se eu apenas lhe tocar, eu serei curado. E sabe o que acontece quando você tem essas três qualidades? Paciência, esperança e determinação. Você tem a sua vida transformada. Sabe, nós não podemos ter o hábito de ficarmos sentados esperando que as coisas aconteçam. Você tem que dar um passo, dá o seu passo. Coloque as coisas na mão de um ser acima de nós, chamado Deus, que Ele fará o resto por você. Tenha determinação, tenha esperança e tenha paciência, que a transformação entrará em sua vida. Esse texto começa dizendo de uma certa mulher. Ela não tinha nome, ela não tinha apelido, ela era uma certa pessoa. Alguém qualquer, alguém que eu não sei te dizer quem era. Mas o texto termina no versículo 34 dizendo o seguinte: filha, a tua fé te salvou.
Essa mulher sai de uma situação de anonimato, de ninguém que conheça, de desprezível para filha de Deus. Você que está ouvindo esse vídeo agora, saiba que se você tiver qualidades específicas na sua vida, a transformação acontecerá. Amém? Eu agradeço, muito obrigado e um abraço.